O salário do pecado é a morte. Diga, eita, o negócio vai pegar. Diga assim, o salário do pecado é a morte. Quem quer morrer e ir para o inferno aqui? Levanta a mão. Diga, Deus me livre. Cruz credo. Você que está em Cristo não tem mais jeito para você. Você vai para o céu. Mas não brinque não. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vamos lá. Não vai cair o dente. 1, 2, 3. Pois salário. Você entendeu o que você leu? Você entendeu o que você leu? Aquele que trabalha para o pecado vai receber o seu salário. Amém? Mas o restante do versículo diz que existe um Deus que nos deu um presente que se chama Jesus Cristo e Ele nos dá vida. Essa é a interpretação. Dom é presente. Dom é presente. Então Deus nos deu um presente. Como é o nome dele? Diga Jesus Cristo. E com Ele a gente tem a vida eterna. Eu poderia fazer o apelo, porque não é possível que você não tenha entendido. Mas vamos lá. Deixa eu aprofundar um pouquinho esse negócio aqui. Diga assim, o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, entenda, o pecado ele cobra ou ele paga aquele que se envolve com ele. Pode ser quem for, a patente que tiver, a liderança que ele tiver, o que ele fizer nessa terra, nesse mundo, se ele se envolver com esse camarada chamado pecado, ele vai receber o salário, ele vai ser pago. Não tem jeito. Pode ser quem for, até um homem como Davi, por exemplo, que era chamado um homem segundo. Davi era chamado como? Um homem segundo o coração. Mas Davi pecou? Pecou mesmo. E ele pecou com vontade, irmão. Ele meteu o pé na jaca. Um homem segundo o coração de Deus. Então, na vida de Davi, vamos conhecer e aprofundar um pouquinho mais, se você não conhecer. Na vida de Davi existia um decreto dado por Deus através do profeta Natan. Quando Davi cometeu o adultério, que nós devemos levar em consideração com muito cuidado. Um decreto de Deus, digo um decreto de Deus. Então a Bíblia diz, em primeiro lugar, que o que Davi fez, cometendo adultério com Batseba, matando o marido dela e ficando com ela, desagradou ao Senhor. Segundo Samuel 11, 26 e 27. E nós estamos falando de um homem que é chamado segundo o coração de Deus. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Segundo Samuel 11, 26 e 27.
Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Muito bem. Portanto, havia ficado uma dívida da parte de Davi para com Deus com relação à atitude do pecado. Tinha ficado uma dívida. Desagradou o Senhor. Davi falou com o profeta Natã, e Natã foi confrontar Davi em nome de Jesus. Já pensou confrontar o rei, irmão? O cabo não tivesse cuidado, o rei mandava passar a espada. Ainda mais Davi. Davi era um guerreiro, era um homem sanguinário. Mas Davi também era um adorador. Ele tocava lira, harpa. Então é possível ter o equilíbrio. Ser um homem forte, uma pessoa guerreira, e ao mesmo tempo ser um adorador do Senhor. Um homem quebrantado, uma mulher quebrantada. Então, quando Natã foi confrontar Davi pelo seu pecado, Natã contou uma história para ilustrar o que Davi tinha feito. Ele chegou contando uma história. Olha só, 2 Samuel 12, 1 a 7. 2 Samuel 12, 1 a 7. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: olha lá, olha bem. Davi podia ter as mulheres que ele quisesse. Ele podia ter o que ele quisesse como rei. E ele tinha muitas mulheres. Naquela época era possível. Mas ele se encantou com a mulher de Urias, um soldado dele. E ele não contou conversa. Porque tem gente que não consegue controlar quando tem poder, né? Talvez Davi possa ter se perdido nisso. E ele disse: eu quero essa mulher para mim. Adulterou com ela, engravidou, chamou o marido. Você deve saber da história. Se não souber, você vai entender pelo menos. Então, por causa disso, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: olha lá, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico, Davi, e o outro era pobre, Urias. Estou traduzindo para você. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, vamos lá, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Aqui tem um segredo tremendo que vai ser na próxima, que você vai descobrir, mas eu vou dar um spoiler aqui. Na próxima PPB, sobre restituição. Porque geralmente, no Éden, e geralmente, as ovelhas que eram entregues como primícia para Deus, aquelas que eram mortas, eram criadas em casa. Então, a dor na hora de entregar era maior. Não era, muitas vezes era do rebanho, mas muitas vezes também eram cordeiras criadas em casa, com os filhos, porque era como se fossem animais de criação. Eles não criavam cachorro, como a gente cria hoje, pet. Não. Ai, meu Deus, me controla. Eles não andavam com saquinho, juntando cocô de cachorro atrás do cachorro, não. Das ovelhas, não. Eles criavam as ovelhas com todo carinho, com todo amor. Por isso que Natã disse isso. Porque era de praxe
era corriqueiro. Era essa a atitude do povo junto com a cordeira, com o cordeirinho que eles criavam para entregar como oferta. Mas vamos lá. Então ele tinha comprado e criou ela, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Olha lá. Então ele está falando da Batseba com Urias. E certo dia, um viajante chegou na casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o viajante a corteira que pertencia ao pobre. Presta atenção, porque não é possível que hoje você não entenda a importância daquilo que você diz. Então Davi encheu-se de ira, diga um sentimento. Se encheu-se de ira, porque Davi era um homem justo. Mas ele tinha cometido um pecado, um deslize. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Ele, como uma autoridade, como um rei, deu um decreto contra aquele homem que tinha feito sujeira com o pobre, contra o rico. Ele queria justiça, porque o rei julgava. Então ele estava julgando naquela hora já, pensando que Natã estava levando para ele uma dificuldade do povo, para ele julgar. Olha lá. Então ele disse: merece a morte, e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha lá, querido. O que foi que Natã disse? Você é esse homem. Aí a ficha caiu. Você está pensando que é fácil ser profeta? Davi poderia ter dito: se fosse um homem que não se arrependesse, se não fosse um homem segundo o coração de Deus, ele diria: pega Natã e passa a espada no pescoço dele. Mas Davi fez ao contrário. A Bíblia diz que ele se arrependeu, e depois você lê. Muito bem. Então, veja só. O próprio Davi determinou o preço do pecado dele. O próprio Davi. 4 vezes o valor da cordeira. Diga 4 vezes. Como ele mesmo havia falado, ele tinha uma dívida com Deus e com Urias, que deveria ser pago quantas vezes? 4 vezes mais no valor. Assim Deus decreta como esta dívida deveria ser paga, em cima do que Davi disse. Davi era uma autoridade. Tinha autoridade sobre a sua casa, tinha autoridade sobre o seu lar, tinha autoridade sobre o seu reinado. Ele só não tinha autoridade por entender que ele era ungido do Senhor por um profeta. Ele sabia que ele não tinha autoridade espiritual sobre o profeta. O que é que ele faz? Se submete à sua liderança espiritual. Mas Deus decreta como a dívida então deveria ser paga. 2 Samuel 12, de 9 a 13. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Aí Natã então revela o negócio. Por isso, vamos lá?
a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias e o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outra. Diga ali, vai ser corno. Em Deuteronômio diz isso, que se o homem pecar contra Deus, para lá, a sua mulher no interior da sua casa será dada a outra. Ele vai comer da comida que ele colocar em casa. É corno que ainda sustenta o Ricardão. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso Absalão fez com as mulheres do seu pai, na varanda do palácio, para todo Israel ver. Leia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: vamos lá? Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Por quê? Porque ele tinha decretado: esse homem tem que morrer e tem que pagar. Diga: Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Tu não vai morrer, Davi. Amém? Então vamos lá. Então, morte através da espada no meio da família dele. Esse foi o decreto. Depois desse decreto, a sentença começa a se cumprir. Depois do decreto, a sentença já começou a se cumprir. E de acordo com a palavra de Davi, se cumpre com o valor de 4 vezes mais. Diga assim: o salário do pecado é a morte. O pecado foi cobrado em 4 prestações. Quantas prestações? 4. Foi o que Davi disse. Olha só. Primeira prestação: o bebê de Batseba morre, que era o filho do adultério. Logo depois. 2 Samuel 12, 15 a 18. 12, 15 a 18. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, quantos dias depois? 1 semana depois, 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como é que nós vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. E você sabe o que foi que Davi fez. Ele ouviu o zum, chegou e disse assim: o que é que vocês estão fazendo? O que vocês estão falando aí? A criança morreu? Morreu. Davi levantou do chão, se limpou, se barbeou. Ficou todo mundo doido. Disse: mas como assim? Agora que era hora de clamar, agora que era hora de... Davi olha e diz assim: enquanto havia vida, havia esperança. A criança já morreu, eu não posso trazê-lo à vida. Cara resolutivo, irmão. Vamos lutar enquanto pode. Depois, não adianta. Amém? Tem gente que fica lastimando a vida inteira. Tem gente aqui que está lastimando a vida inteira, um problema, uma dificuldade. Ei, enterra, irmão. Já era, passou. Ei, vai cuidar da tua vida. Deus tem muito para fazer ainda. Diga amém. Não pode ficar chorando o leite derramado.
Já era, irmão. Então olha só. Então a primeira prestação qual foi? O bebê morreu. Segunda prestação. Aminon, um dos filhos de Davi, foi assassinado pelo próprio irmão. Espada dentro de casa. Foi assassinado pelo próprio irmão. Olha lá, 2 Samuel 13, 28 e 29. 2 Samuel 13, 28 e 29. Absalão ordenou a seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. 29, filho. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram as suas mulas e fugiram, picaram a mula, irmão, com medo que Absalão matasse todo mundo, porque Absalão queria o reino, queria ficar no lugar do pai à força, e conseguiu. Então foi a segunda prestação, digo, o salário do pecado é a morte. A terceira prestação, depois nós vemos Absalão, esse filho rebelde aí, o outro filho de Davi, sendo morto, e o sofrimento de Davi por causa desse filho. Olha lá, 2 Samuel 18, 33. 2 Samuel 18, 33. Quando soube que Absalão tinha morrido, então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo a escada lá e clamando: Absalão! Vou falar em hebraico. Absalom! Absalom! Ele clamando, gritando: meu filho Absalão! Porque eu quero te dizer, aquele que é pai, até para um filho rebelde ele sofre. Então ele foi: Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Absalão, meu filho Absalão. Filhos que estão aqui, existem pais clamando por causa da sua rebeldia. Sossega, volta para baixo das asas. Você que está me ouvindo aí também, hoje é dia dos pais, reflete nisso. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai? Quando eu digo voltar para baixo das asas, eu estou falando baixo da cobertura espiritual. Estou falando de honra, de respeito. Então olha só, foi a terceira prestação. Em quantas prestações foram? 4, foram em 4 a cobrança. Agora nós vamos para a quarta. A quarta prestação, Adonias, um outro filho de Davi, também seria morto por ordem do próprio irmão. 1 Reis 2:25. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Eram irmãos. Então, assim a dívida foi paga. Diga 4. Cuidado com o que você diz. Cuidado o que você diz quando abre a boca com ira. Porque você pode estar decretando algo contra ti, contra a tua família, teus filhos, teus negócios, amigos, pessoas, porque você é profeta nessa terra. A autoridade da palavra está na nossa boca, Paulo disse. Cuidado com o que você fala, porque você pode estar declarando decretos.
Ficando claro isso, a dívida foi paga. Já vou terminar, mas eu quero, antes de terminar, chamar a sua atenção. O que ocasionam dívidas com Deus que nós devemos evitar? Quem quer saber? Vão ser algumas só. Quero chamar a sua atenção. O que ocasionam dívidas com Deus que nós devemos evitar? Primeira coisa, mentira não desfeita. Mentira não desfeita. Davi mentiu, achava que ninguém sabia, esqueceu do Deus que ele servia por um tempo, porque estava envolvido por aquele sentimento, por aquela situação. Mas Natan veio e lembrou a ele: existe um Deus que te vê, rapaz. Então, mentiras não desfeitas. Era para Davi ter desfeito aquela mentira, mas ele estava levando avante. Segundo, enganos e trapaças que deram prejuízos a pessoas e que não foram restituídos. Muita gente está colhendo de semeadura lá de trás, porque nós esquecemos o que fazemos. Tem até um ditado popular que diz: quem apanha, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Então, tem dívidas. Às vezes a gente deixa dívidas, coisas para trás. E a gente hoje está colhendo, mas não lembra mais. Por quê? Porque a ferida foi em outro. Foi uma atitude que teve e que está causando isso agora, porque aquilo que o homem semear é isso que ele vai colher. Não tem jeito. Tudo é semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Não tem jeito. É assim que a vida é. É assim que está determinado por Deus. Enquanto existir sol e terra, vai existir semeadura e colheita. Não adianta, irmãos. Então, enganos e trapaças que deram prejuízo a pessoas e que não foram restituídos. O judeu sabe bem disso. Você lembra de Zaqueu? Sim ou não? Zaqueu, pequenininho ladrão que subiu na árvore para ver Jesus. Ele era escória de Israel. Ele era cobrador de imposto. Só que ele cobrava imposto a mais, ficou rico com isso, explorando o povo. Por isso que o povo tinha raiva dele. Mas ele buscou Jesus, ele procurou Jesus, ele queria ver Jesus. E quem procura acha. Então ele subiu na árvore para ver, porque era de pequena estatura. Quando Jesus passa embaixo, olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí que eu vou lá para a tua casa. Porque quem procura. E a Bíblia diz que durante o diálogo lá, durante o jantar, durante eles estarem comendo, Jesus ensinando, Zaqueu se levantou no meio da sala. Porque quando tinha esse tipo de coisa, as pessoas ficavam ao redor, ficavam pela porta, os pobres, querendo comer, querendo ouvir. Eles ficavam por ali. Então Zaqueu se levantou e disse assim: se eu enganei alguém, hoje eu devolvo 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, enganei alguém, hoje eu devolvo 4 vezes mais. Jesus disse o quê? Foi o que Jesus disse, irmão? Hoje entrou salvação nesta casa. Porque quando o homem desapega o seu coração das coisas materiais e abre mão, ele diz: o meu Senhor é mais o dinheiro, aí verdadeiramente ele está salvo. É complicado, não é, irmão? Mas vamos lá. Então entenda, ele restitui, porque faz parte da restituição. Ele sabia disso. Eu defraudei, eu roubei. Tu tá maluco? Eu quero a minha salvação. O que eu fiz, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu pago 4 vezes mais. Então, enganos e trapaças que deram prejuízo a pessoas e que não foram restituídos. E isso nós estamos vendo, o que ocasionam dívidas com Deus que nós devemos evitar. Mentira não desfeitas, enganos e trapaças. Terceiro, infidelidade conjugal e infidelidade com amigos.
pessoas que te apoiaram, porque eles erram, porque eles dão um passo ali, você esquece. E às vezes até abre a boca para condenar junto com os outros. Esqueceu o que foi feito. Porque geralmente é assim. É feito 99. Se faz 1%, esse 1% é que pesa. Esquece os 99 que foi feito. Então, infidelidade conjugal e infidelidade com amigos. Ou seja, a infidelidade, a falta de honra. Isso causa dívida diante de Deus. 4, pecados cometidos contra os pais que não foram confessados para receber perdão. Isso é terrível. Então, pecados cometidos contra os pais e não foram confessados para receber perdão. 5, falta de honra e infidelidade nas primícias, dízimos e ofertas. Isso causa dívida diante de Deus. Porque, como foi dito aqui, talvez a grande maioria aqui já sabe, mas ainda não está levando em conta e em consideração o que está sendo ensinado. Você tem que entender que nada do que você tem é seu, Deus nos dá para que a gente possa administrar bem. E se Ele pede, o que é dele a gente tem que devolver. Porque nada do que nós temos é nosso. Então, 5 coisas nós vimos aqui. O que deve ser feito então para que essas dívidas sejam pagas? Opa! Vamos lá então? Quer aprender? Vamos lá, vamos tentar ver se o Espírito Santo consegue algo hoje. Primeiro, crer no sacrifício de Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Isso apaga a dívida. Em primeiro lugar, crer no sacrifício de Jesus que nos purifica de todos os pecados. O sacrifício de Jesus pagou e cancelou todas as nossas dívidas com Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Olha lá. Eu não ouvi um glória a Deus, irmão. É porque vocês estão compenetrados, né? Aleluia. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Foi pago, toda a nossa dívida foi pago pelo sacrifício de Cristo. Você pode dar um glória aí, irmão? Pelo amor de Deus. Aleluia. Mas diga assim, essa dívida não é a dívida do prejuízo que eu dei, que eu cometi, tarará, tarará. Diga, essa dívida é com Deus. Por causa que eu nasci pecador, irmão. Por causa que eu nasci pecador e eu cometo deslizes, erros. Não teria jeito para mim, pelos meus próprios méritos. Então Deus enviou o seu filho para morrer no meu lugar, porque o sacrifício do filho ele aceitou. Amém? Ele me substituiu. Então nós devemos adorar Jesus por causa disso. Louvá-lo, porque Ele nos salvou dos nossos pecados. O escrito de dívida foi cancelado. Amém? Segundo, o que nós devemos fazer? Se arrepender de ter cometido os delitos. E arrependimento é dor profunda. E arrependimento é metanoia. Quando eu me arrependo, tem mudança de mentalidade e eu começo a agir de outra forma. Então, se arrepender. Terceiro, confessar. Eu tenho que confessar. Se eu tiver discipulador, confessar para o meu discipulador. Se não tiver discipulador, procure alguém da sua inteira confiança para fazer isso.
Mas não guarde isso com você, porque isso cria raiz. E aquilo que hoje, presta atenção que eu estou te falando, aquilo que hoje nasceu uma serpentezinha desse tamanho, amanhã se torna uma anaconda e ela te mata. Então mata ela logo agora. E só tem um jeito, diga confessar, diga comigo, confessar. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Por isso é importante você ser discipulado. Porque se você andar só, não tenha dúvida do que eu vou dizer para você. Você vai acumular pecados. Coisas que você poderia botar para fora, você está carregando sozinho. E tem um escape. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que diz Tiago: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você não tem um discipulador ainda, ou alguém que você confie, que você esteja andando junto, procure alguém da sua confiança e confesse, para você ser curado. Porque além de confessar, você precisa ser curado. Davi foi perdoado da morte depois que Natan confrontou ele e disse: pequei contra o Senhor. Para o profeta, ele aceitou o que o profeta estava dizendo, a autoridade espiritual que estava no profeta. Ele aceitou e disse: pequei contra o Senhor. Ele poderia ter agido de outra forma. Ô soldado, taca a espada no pescoço dele aqui. Acaba logo com essa conversa aqui, que esse cara está enchendo meu saco. Não. Ele confessou o pecado para o discipulador dele. E ele disse: pequei contra o Senhor. É verdade. Porque Deus sabe ou não sabe? Diga aí para mim. Diga aí, irmão. Deus sabe. Desde que você nasceu até você morrer, Deus já sabe tudo. Então ninguém pode. O salmista diz, Salmo 139, onde me esconderei da tua face? Se eu vou para a cova, lá tu estás. A escuridão e as trevas para ti é a mesma coisa. Tu consegue ver do mesmo jeito. Tu és Deus, tu és Senhor. Então entenda, se você quer ter um relacionamento sadio com Deus, não é que você vai ser perfeito. Você vai causar, você vai ter deslize, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas o que a gente não pode é continuar. Tem que se arrepender, confessar, sair, largar aquilo. Acabou, e vai tentar, e bora embora. Vamos continuar. Porque o maior interessado em que você aceite a cura que o Filho dele deu é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Ele já te deu o escape. Você não precisa estar andando dessa forma. Não precisa. Creia no amor dele por você. Creia que ele te ama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque eu estou sentindo o clima. Tem gente aqui preocupada com o seguinte: e agora? Eu falei, eu decretei. No tempo de Davi era lei. Hoje não é graça. Se você hoje se levantar do seu lugar, vir aqui na frente e confessar para Deus, nós vamos orar juntos. E vai ser quebrada essa carga, isso que te perturba, isso que você falou e fez, que ainda anda com você. Hoje essa mochila, essa porcaria vai ficar toda aqui em nome de Jesus. Porque essa pregação, essa ministração, não é para te colocar peso, ao contrário, é para te curar. É um confronto do profeta com Davi.
Mas eu quero te falar, antes que o profeta viesse para cá, Deus o confrontou também. Então, por que andar assim? Por que não aceitar a cura? Por que não quebrar decretos de morte, de sofrimento, de dor, de miséria, de angústia? Por que continuar com a vida assim? Por que correr o perigo de receber o salário da morte em vez de receber vida? Você que está em casa, também pode escrever aí: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quebro o decreto da morte sobre minha vida hoje. Então preste atenção. A quarta coisa que eu devo fazer é restituir os prejuízos causados às pessoas, se for possível. Eu e a apóstola Geralda, nós éramos comerciantes anteriormente. E quando eu aceitei Jesus, eu decidi fazer tudo certo. Pagar imposto que a gente não pagava, um monte de coisa. Subornava todo mundo. Estavam bem de vida. E aí começou a quebrar o negócio. E claro, tinha o propósito de Deus de nos ensinar algo, principalmente a mim. E me ensinar a dependência dele, que eu quebrasse todas as pontes para não ter volta. Eu quero te dizer, um homem ou uma mulher chamado por Deus, ele tem que quebrar as pontes, ele não tem que ir deixando, bem, se não der certo eu vou voltar. Isso não existe, tem que quebrar as pontes, irmão, para não ter volta. E foi isso que eu fiz. Falimos, quebramos, falimos. E nessa falência, eu tinha um bolo de cheque dessa altura aqui naquela época, de pessoas que me deviam, que eu perdoei dívida. A primeira coisa que eu fiz, peguei aquele bolo de cheque, eu digo: eu perdoo isso aqui em nome de Jesus, não quero mais saber disso não. Não vou mais atrás, não vou mais estar esfolando ninguém, nem em esquina esperando o cara sair da loja dele para eu pegar ele pelo pescoço para tomar carro, para tomar terreno. Não vai fazer isso não. Mas tinha as minhas dívidas para com as outras pessoas. Naquele tempo, a gente colocava gasolina com cheque pré-datado. Quem lembra disso? Há um tempo atrás. Quem lembra? Ia no posto, colocava gasolina com cheque pré-datado, irmão. Como eu era vendedor, eu vivia na rua, eu tinha um monte de cheque pré-datado por aí. Mas eu tinha muito dinheiro, devendo muito dinheiro. Quebrei, não tinha como pagar. Sabe o que eu fiz? Peguei as minhas dívidas e fui com os caras, com os donos de posto de gasolina. Dizia: eu quero falar com o gerente, mas eu quero falar com o dono se ele estiver aí. Se não dava para falar com o dono, eu falava com o gerente. Eu dizia: olha, eu era assim, assim, assado, quebrei, não tenho dinheiro para pagar, mas eu me comprometo. Havia aqui, todas as vezes que eu receber, todo mês, dia tal, e vim te dar R$1. Às vezes era R$100, 150. Estou falando cheque pré-datado. Agora eram muitos. %90 das pessoas que eu fui, que eles aceitaram, eles disseram: tá, fazer o quê? O que vão fazer? Te colocar? Uns mandaram para o Serasa, outros não. A grande maioria, 90%, aceitou. Todo dia que eu disse que eu ia pagar, eu estava lá. Eu recebi, ganhava 35 mil, 40 mil. A gente ganha dinheiro. Fui para R$210 uma ajuda da igreja de custo. Eu recebia, eu saía atrás. Ia lá, está aqui R$1. Eu estou diante de Deus aqui. Muitos chegaram comigo e disseram: seu Jones, não precisa mais o senhor pagar não, está aqui o cheque. Rasgavam. Outro dizia assim: está aqui, vai lá no banco, limpe o seu nome, porque tinha que devolver o cheque para o banco naquela época. Você não precisa mais o senhor pagar não. Por quê? Porque eles viam que eu queria pagar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer pagar?
Porque se você quiser pagar, tem jeito. Você só precisa ter uma atitude, idoneidade. Idoneidade, honestidade, zelo pelo seu nome. Tem que limpar esse negócio, já foi limpo com Deus, mas ele está sujo na praça. Eu sou cristão agora, onde eu chego, Jesus chega comigo. Eles vão aceitar Jesus por causa de mim, mas como é que eles vão aceitar uma pessoa que não tem palavra, que dá a palavra e não paga, que já compra pensando em dar um cano, que já se emprega numa casa, numa loja, num trabalho, pensando em pedir as contas e botar o patrão, a patroa na justiça para receber salário não sei de que do governo. Como é que chama esse negócio aí? Quando você sai do trabalho e fica seguro-desemprego. Aí eu tenho mais não sei quantos meses aí para ficar, enquanto sai o meu dinheiro da justiça. Ladrão! Desonesto! Mas se Cristo já fez a diferença na sua vida, se levante hoje como Zaqueu. Eu restituo, porque houve salvação nesta casa, nesta morada do Espírito. Agora fica se escondendo. Eu tenho dito para quem deve aqui, que está sendo acompanhado por mim: vai lá no banco, rapaz, encara esse negócio de frente. Tu vai ver que Deus vai te abençoar. 90% daquilo que eu digo acontece. As pessoas vão procurar o banco, negocia, volta, apóstolo, eu estou assim, eu estou assado. Eu digo, diz assim, faz isso aqui, negocia dessa forma. Às vezes dívida que é de 200 mil fica em 1.000, 2.000 reais. Por quê? Porque eles estão vendo que você quer pagar. Aí Deus age, irmão, com misericórdia. Deus age, vem de encontro a ti. Porque o maior interessado que você vive uma vida liberta, livre, transformada é Ele. Porque é para a glória dEle. É o nome dEle que vai ser glorificado. Você foi levantado para a glória de Deus. Não foi para ser escravo, se escondendo, vida miserável, com mentira, com engano. Amanhã você vai cometer um deslize, com certeza absoluta, mas creia, se arrependa e creia que Ele te ama e que Ele te conhece. O que vale é o que está aqui dentro, que seja isso sem querer. Quem está entendendo aqui? Porque o pecado na nossa vida hoje, nós que somos crentes, é um deslize. O que nós estamos falando aqui, desse pecado que leva para a morte, é aquele pecado que o cara fica teimando nele. Ele vem para o culto todo domingo, mas continua com a amante. Ele participa da ceia, faz o que ele tem que fazer, se arrepende, chora, mas volta para o pecado de novo. Ele não encara a dívida, ele não encara o credor dele e diz assim: querido, aconteceu isso, tem misericórdia de mim, eu vim aqui para a gente fazer um acordo, eu quero te pagar, me diz, como é que a gente faz? Tu vai ver como Deus vai agir a seu favor. Mas está se escondendo, aí fica colhendo aí, não cresce, não conquista. Por quê? Porque tem dívida. Quem está entendendo aqui? O cara não podia, mas por vaidade vai lá na Bemol. Tomara que eles ouçam, porque é uma das melhores lojas do país, a Bemol. Eu sou fã deles, do modo como eles trabalham. Tomara que eles chamem para o instituto para ajudar. O cara vai lá na Bemol, por vaidade compra um celular de última geração. Não pode pagar, ele sabe. Ele já está endividado. Compra no cartão de não sei quantas vezes.
Aí não paga. Aí ele diz o seguinte: estou lascado mesmo, estou no inferno, não custa nada dar um abraço no cão. Eu não vou pagar, vou esperar 5 anos meu nome sair do Serasa. Que é a índole. Mas ele não sabe o que ele fez. Quando ele deixou de pagar o celular, a Bemol deixou de pagar o credor, quem forneceu o celular para ela. Deixando de pagar o celular que você não pagou, ele não tem dinheiro para pagar o funcionário. Não deixando de pagar o funcionário, a família dele começa a passar necessidade. Olha o que essa pessoa gerou. Olha o caos da sociedade que ele gera. Ela pensa que o negócio dela é com a Bemol. Não. Você gera um caos social. É um câncer. E você pensa que essa questão de fidelidade com dinheiro não tem nada a ver? É aí que o devorador entra. Que ele tem legalidade. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que quiser, só se restituir, irmão. São 5 anos que você declarou na sua vida. Está amarrado. 5 anos. Olha o diabão aqui. Pega ele. E não adianta tu te meter, porque agora sou eu e ele. Quem está entendendo aqui? Quem estava aqui no culto domingo passado? Levanta a mão por gentileza. Pois é. Aquilo que aconteceu com Jó cai por terra lá no céu. Porque o homem e a mulher que tem um bom testemunho, até Deus dá testemunho dele.